Uma das minhas alunas, obviamente eu não vou revelar a identidade dela, né? Mas eu posso só falar a pergunta que ela me fez. Ela perguntou assim: Lisandra, eu tenho muita raiva, eu sofro muito, eu tenho muita mágoa e muito ódio, porque as minhas filhas, mesmo depois de tudo que o pai fez, ainda amam muito esse pai. Ainda se deixam ser levadas e manipuladas por esse pai. E isso é muito doloroso, eu não consigo lidar com isso. Então, eu tenho muitas alunas e pacientes que estão vivendo esse conflito, né, da separação, medo de perder os filhos, principalmente quando os filhos são pequenos. Como é que os nossos filhos podem ficar do lado dos pais, podem aceitar mesmo eles tendo feito tudo que fizeram com a gente, comigo, né? Essa aluna, por exemplo, que eu estou trazendo o caso dela aqui, faz 2 anos já que ela está separada. E ela ainda tem todo esse ranço, né, com relação ao ex-marido. Ela ainda tem toda essa mágoa, esse ressentimento, ela ainda sofre na fala dela, nos olhos dela, nas feições dela, ela mostra todo aquele ressentimento, aquela mágoa. E o fato de ela se sentir indignada pelos filhos ainda aceitarem o pai, mesmo depois de tudo que esse homem fez para ela. Então, olha como a gente acaba colocando tudo no mesmo saco, né? Olha como a gente se atravessa e se perde nas situações. Então, a primeira coisa que é muito importante dizer, que a relação entre o homem e a mulher é diferente entre a relação do homem com os filhos e do pai e da mãe com os filhos. Às vezes esse pai pode ter traído a mãe, essa traição foi com o marido, foi com a esposa, né? Não com os filhos. Os filhos não podem tomar essa traição, os filhos não podem se colocar no meio desse casal. Às vezes esses filhos vão querer se colocar no meio num jeito de proteger ou de tirar a dor da mãe ou de tirar a dor do pai, de minimizar isso. Porque no coração de todo filho, inconscientemente, ele acredita que ele pode tirar o sofrimento dos pais. Todos nós acreditamos, principalmente ainda quando a gente é pequeno, né? Então a gente toma esse sofrimento, a gente às vezes se coloca no meio deles. E às vezes o pai ou a mãe querem que os filhos tomem um lado, se posicione. Ah, não, então se você fica do lado dela é porque você não me ama. Se você continua amando seu pai ou gostando ou convivendo com ele, é porque então você não acha que ele foi desrespeitoso ou que ele me traiu ou não leva em consideração tudo que ele me fez sofrer. E eu entendo o quanto isso é difícil para o nosso ego, né? O nosso ego é muito egoísta. O nosso ego é egoísta. E só pensa na gente, na nossa dor, naquilo que a gente está sentindo. Desconsidera o que é a posição e o papel de um filho, né, numa situação como essa. Então, a primeira coisa que eu disse para ela é: que bom, glória a Deus, Ixalá, Oxalá, Orixá, meu Deus, não sei das quantas, mas graças a Deus, esses filhos não estragaram a imagem do pai, no caso, os filhos dela. Por mais que você odeie ele, por mais que você acredite que ele não é um bom pai, ou que eles não deveriam se relacionar com o pai, que bom que eles continuam com essa imagem desse pai imaculada, né? Que eles continuam se relacionando, que eles não tomaram as suas dores. Porque um filho que tem a imagem do pai ou a imagem da mãe quebrada, desconstruída, rasgada, anulada, é um filho que vai ter sérios problemas nos seus relacionamentos com as figuras masculinas, com as figuras femininas, com as figuras de poder, com as figuras de autoridade, enfim. Como é que eu, enquanto filho, me coloco a favor de um e contra o outro? Se eu, enquanto filho, sou 50% pai e 50% mãe. Então, eu ficar contra um dos lados é como se eu ficasse contra metade de mim ou contra quem eu sou. Não tem como essa criança ou esse filho não levar isso para a vida com muitos efeitos colaterais, né? Com muitos resquícios, com muitas perdas, com muita mágoa, com muito ressentimento. Mas aqui o que eu queria trazer para vocês, porque eu acredito que essa história dessa minha aluna, ela diz muito sobre todas nós, né? Então a gente se separa e todas nós odiamos em algum momento o nosso ex-marido. Às vezes até a gente deseja que ele morra, porque daí a gente se livra desse problema e aí a gente faz o que a gente quiser com os nossos filhos. Porque nós somos bem humaninhas. A gente é bem comum, bem humana, com sangue nas veias. E em algum momento chega a ser egoísta a esse ponto, de pensar que talvez se o outro morresse, as coisas seriam muito mais fáceis. Aí eu falei para ela o seguinte, que o quanto é importante
E talvez essa seja uma das coisas mais preciosas que eu aprendi ao longo da minha vida, né? E que me trazem muita tranquilidade e paz no meu momento presente. É entender que todas as minhas escolhas do passado foram feitas do jeito que tinha que ser feito. As coisas que aconteceram na minha vida não poderiam ter sido diferentes. Até as piores cagadas que eu fiz não poderia ter sido feito diferente. Como é que eu sei disso? Porque não foi. Se tivesse que ter sido diferente, teria sido diferente. Eu confio nas coisas que aconteceram, do jeito que aconteceram. Porque olhando para a Lisandra lá de trás, eu entendo que aquilo era o que ela achava que ela dava conta de fazer, ou aquilo era o que ela acreditava que era o melhor para fazer naquele momento. E quando eu tenho esse olhar generoso com as minhas escolhas do passado, mesmo aquelas mais que me levaram assim ao fundo do poço, mesmo essas, e todos os acontecimentos, e eu entendo que tudo aconteceu do jeito que tinha que acontecer, aqui no momento presente eu posso agir. Hoje eu tenho uma outra consciência. Hoje eu posso fazer outras escolhas, porque eu estou num outro lugar. Mas lá atrás não foi possível, não era possível. Então é muito importante que a gente possa olhar para as nossas escolhas do passado, né? Consultar aquelas boas e aquelas ruins, aquelas que nós podemos colher bons frutos e aquelas que de jeito nenhum. Mas o passado, minhas queridas, é um lugar de consulta, não de morada. E quando eu fico contando essa história de que eu sou culpada, de que eu não deveria ter voltado, eu não deveria ter feito, eu não deveria ter aceito, eu poderia ter feito diferente, porque é a minha vida, porque é a minha família, porque é a minha religião, eu fico presa no passado. E aí sabe o que acontece aqui? Eu perco a minha força. Quando eu estou morando no passado, eu não tenho força no momento presente. Perceba se nesse momento você está morando no teu passado. Você ainda está presa, contando e recontando essas histórias todas do que deveria ter acontecido, do que não deveria ter acontecido, porque isso é fundamental. É fundamental que você faça as pazes com o seu passado, que você confie naquilo que foi do jeito que foi, e que você possa olhar para aquela mulher lá do passado, para sua mulher do passado, e dizer para ela: ok, você fez o teu melhor, você fez o que era possível naquele momento, você acreditava que essas eram as melhores escolhas. Agora tudo bem, agora você faria tudo diferente. Agora, não lá atrás. Então, esse é um grande movimento para quem precisa se curar, para quem quer ir adiante, para quem quer mudanças, para quem quer ir para o futuro, fazer novas escolhas, ter novas possibilidades, ter relações prósperas, fazer as pazes com o seu passado. Isso é tão importante para que no presente você tenha força para fazer escolhas diferentes. Se não, querida, aqui você não tem força.